Salve, salve! Aloha! Sulfografia, episódio, repercussão de tudo que aconteceu em Jeffries, clássico, séries demoradas, mas altas ondas, né? Imaginar que Jordan Smith, bicampeão lá, Filipinho tricampeão, mas a final masculina acabou reunindo uma dupla de goofy footers, repetindo o que tinha acontecido em 2019 entre Ítalo Ferreira, vice-campeão, e Gabriel Medina, campeão. E dessa vez, os goofies da hora foram Iago Dora, vice-campeão, mas líder do ranking do que nunca, e Conor O'Leary, que depois de 8 temporadas entre os melhores do mundo, ele estreia em 2017, tinha feito naquela temporada de estreia uma final em Fiji, no Cloud Break, palco de finals dessa temporada, perdeu para o Matt Wilkinson, outro goofy footer, mas lá em Cloud Break é um pouco mais fácil, os goofies encaram aquelas longas paredes de frente, né? O backside, antes de Gabriel Medina, campeão de 2019, só tinha um walk lá no Billabong Country Feelings nos anos 80. Então, Conor O'Leary é mais um goofy campeão em Jeffries nessa lista minúscula, né? É uma pena para as pretensões do Iago de vencer a terceira seguida, lembrando que ele faturou em Portugal, em Super Tour dos Prêmios de Portugal, em Trestles. Então, se ele ganhasse em Jeffries, ia ser aí uma trilogia fabulosa. Se a gente comparar as diferenças entre as ondas, Beliche com o Trestles, beach breakão para os dois lados, tubo meio grosseria, Trestles, skate park líquido, e Jeffries Bay, aqueles expressos gelados, muita área para manobrar, mas independentemente dele não ter vencido, o Iago está numa temporada iluminada, reforçou a liderança dele do ranking na medida que o Jordan Smith, vice-líder, perde prematuramente. Na verdade, no top 5 do masculino, a gente não teve alteração nas posições. Tivemos essa liderança, né, aumentada do Iago, o Jordan um pouco atrás. O que a gente teve, a terceira colocação do Griffin Colapinto, se mantém na sexta posição, mas fica um pouco mais próximo do Ethan Ewing. E para nós brasileiros, mesmo que a gente torcesse por uma final, né, que era possível, entre o Iago na chave de cima e o Felipe na chave de baixo, uma final 100% brasileiro, o Conor O'Leary vence o Filipinho na semifinal, com aquela nota 10 que eu falei na transmissão do Sport TV, continuo achando exagerada, embora eu acho que o resultado final da bateria foi justo, o Conor foi o melhor surfista na soma das duas melhores notas, mas 10 achei forçada, foi um tubão bonito, profundo, as primeiras manobras foram assim, muito rabiscadas demais, e o complemento foi interessante, para mim era ali entre um 8 alto e um 9,5, por ali, era o que eu imaginava na escala, mas tá beleza, eu acho que tem ao longo da história, existem notas 10 e notas 10, tem aqueles 10 estilo Filipinho 2017, que como o Gessemente na época disse, foi 24,5, 10 no primeiro aéreo, 10 no segundo e 4,5 no complemento, e outras notas 10, tipo Gabriel, que a galera brinca, 12, 15, enfim, esse foi um 10 flat ali, 10 tranquilo. Eu acho que durante toda a final, mesmo o Conor vivendo um grande momento, também ficou na expectativa do Iago reproduzir o que ele tinha feito na primeira e na segunda rodada da competição, que ele conseguiu um 9,33, que para mim aí era mais próximo de 10 do que um 9 baixo, e um 9 cravado na sequência, nas oitavas de final. Então ele tá com aquele aéreo full rotation na base, uma pena que até na última tentativa dele, no finalzinho da bateria, parecia com o resultado já sacramentado, ele apostou numa onda meio no inside, foi acelerando, falei, cara, será que ele vai tentar ali? Ainda era possível, ele não precisava de 10 exatamente, nem de 9, menos do que isso, mas realmente a rampinha foi ficando fragilizada ali, meio, né, esmigalhando, e aí ele nem decolou, deu um floaterzinho, a linguagem corporal já indicava que ele tinha entendido que não dava mais. Parabéns pro Conor, né? 8 temporadas tentando, finalmente ganha, e parabéns especial para Richard Marsh, que foi o técnico do campeão Conor O'Leary e técnico da campeã Gabriela Bryan. No feminino, Gabriela Bryan venceu o campeonato, mas não alterou. A gente teve a decisão feminina entre a líder do ranking Molly Picklum e a vice-líder Gabriela Bryan. Mas como a Molly já tinha garantido uma liderança sólida, a gente tá no sudoestezinho entrando aqui, tá, galera? Então hoje a gente tá gravando aqui o episódio de surfografia numa infraestrutura menor, versão pocket, e até a edição vai ser bem menos elaborada, mas acho que o que vale muito também é o discurso, a análise, a repercussão de tudo que aconteceu. Então, voltando à questão da disputa da finalíssima feminina, a gente teve uma coisa bem interessante, né? A líder e a vice-líder disputando a finalíssima, e acabou que a vice-líder, Gabriela Bryan, mesmo com 3 vitórias, ela é vice-líder, porque a Molly Picklum fez a sua 4ª final nessa temporada. Ela só venceu em Saquarema, mas participou então de mais outras 3 finais, 3 vice-campeonatos. Então, por conta dessa regularidade, ela se manteve na liderança e olha, se ela confirmar essa lycra amarela indo para Fiji, né? Porque ainda temos a última etapa no Tahiti, acho que a Molly vai ser uma menina difícil de ser batida. E vale destacar que a gente teve uma mudança na regra
do Finals. Cerca de um mês e meio antes da janela do Finals ser aberta em Cloud Break nas Ilhas Fiji, a WSL decidiu que quem chegar na liderança, caso vença a primeira bateria da decisão do título mundial, não vai ter melhor de 3. Se o Iago Dora chegar líder e a Molly Pickles chegar líder, na primeira disputa de ambos, se eles ganharem, acabou, sacramentaram o título mundial. Então, só vai ter a melhor de 3 se o desafiante ou o vice-líder, ou quem vier de trás, vencer nas baterias, levar a primeira bateria, que a gente vai ter a melhor de 3. Eu acho que é interessante essa mudança para valorizar quem construiu essa liderança à base dos pontos corridos. Beleza? Então o top 5 feminino continuou da mesma maneira. No feminino, a Luana Silva, eu acho que agora está realmente impossível que ela consiga participar do Finals. O que a gente teve de mudança significativa do ranking no feminino, só a troca de posições no top 5 entre a Isabella Nichols e a Berylu Sakura Johnson. Nas quartas de final, a Isabella ganhou da Berylu, então agora no ranking a Isabella é quarta colocada e a Berylu é quinta. O resto para cima ficou tudo como estava. Molly Pickle parte para Chopo na liderança, assim como o Iago. O Iago acho que leva vantagem de ser goofy e ser um exímio tube rider. O Ítalo, nas últimas etapas, acabou perdendo força que ele exibiu lá no início da temporada, se manteve na quarta posição, mas ainda continua achando que se Jack Robinson, que graças a Deus ainda não entrou no top 5, nem Beryl Mania e até Leonardo Fioravante, que agora aparece na 10ª posição, é uma galera que é muito boa em ondas de consequência. Se o top 5 para o Finals continuar como está, eu acho que o Ítalo é favorito para ganhar de quem quer que seja e chegar à decisão contra o Iago. É possível que a gente tenha uma decisão do título mundial entre brasileiros, muito em função do talento, da força de ambos, mas também do fato de os dois serem Goofy Footer. Então, Goofy Pride é uma hashtag que de vez em quando eu uso, e nessa final Conor O'Leary e Iago Dora vale a pena usar, porque eu acho que ao longo da história, uma população menor no surf como um todo no globo. E os títulos mundiais nem se fala, né? 11 com Kelly, 8 com Stephanie, entre homens e mulheres, os regulars dominaram a história do circuito mundial. Então é muito legal a gente ter Gabriel, ter Ítalo e agora ter o Iago como candidato ao título mundial, principalmente entre os brasileiros. Fora Oki, Damon Hardman, Carol, enfim, muita gente boa, Barton Lynch. Então eu tenho que destacar, antes do Gabriel lá em 2019, era simplesmente Marco Luciano Chilupi nos anos 80 do Billabong Country Fillies. Então não é moleza não, se dá bem de backside em Jeffreys Bay é para pouquíssimos, a gente conta os dedos de uma mão só, beleza? Então que venha Chopo, que venham as bombas, que venham ondas de consequência, mas também perfeitas, poderosas, desafiadoras, mas que nos encantam. E por falar em Chopo, em Terrupô, como queiram, Terrupo, no Tahiti, Gabriel Medina, o esperado convite a ele não foi confirmado, então a gente só vai ver o Gabriel em 2026, mas faminto. A gente vai ter essa mudança significativa no formato de competição, de volta aos pontos corridos, com pipeline, com 50% a mais de pontuação. Então acho que temporada que vem promete. Novo CEO da WSL, ouviu os surfistas, ouviu o público core. Eu acho que fez belas mudanças aí no formato de competição e no roteiro. O circuito começando de novo na Austrália, em abril, e terminando no inverno havaiano, lá para dezembro. Então é isso, aquele esquema de sempre. Não se inscreveu ainda no Surfografia? Faça isso, ative as notificações, comentem os nossos vídeos, repercutam, compartilhem o nosso conteúdo para o Surfografia chegar ainda mais longe. Até a próxima, que venha Chopo e toda a sua avalanche de emoções. Aloha!